buenas noches. Muito boa noite, irmãos e irmãs Se encuentran en esta ocasión que aquí estão terminando los nesta ocasião, ajustes de sonido, de estão aqui iluminación terminando os ajustes do som, da iluminação, en el salón do áudio, y congregación que pastorea el reverendo Mario Villegas, na congregação que o reverendo Mário Villegas pastoreia, donde tendremos la actividad de mañana, onde teremos atividade amanhã, sábado 20 de septiembre y sábado 20 de setembro domingo 21 e domingo 21 de septiembre de este año 2025. de setembro deste ano 2025. Siempre cuando hay actividades, Sempre quando tem atividades, la noche antes, a noite por no anterior, decir meses antes, porque se va por não dizer preparando. meses antes, Desde muito porque tempo, pero já vem preparando desde muito La tempo. noche antes es la noche Mas a noite anterior é a en noite, donde el próximo día a noite está la actividad. na Não qual se vê no próximo dia já vai realizar a lo que atividade se hizo e para não é lograr essa visto, actividad. não se vê o que O sea, foi son trabajos feito para realizar essa atividade. Ou seja, en inglés se que dice são trabalhos que em inglês diz backstage. En español sería tras bastidores. e em português diz os bastidores. Aunque no se ve esse trabajo E ainda que não se que vê se esse trabalho realiza que las foi personas que llegan realizado, para disfrutar de la actividad, la que as sea, pessoas que chegam hablando para de desfrutar da atividade, obras de teatro y todo eso, falando assim em termos de teatro, para sentarse, vem vestidinha já de sua casa só para sentar aquellos que vinieron a buscar, sí, aquilo que vieram buscar. Se for música ou ver uma obra de teatro no mundo, mas vejam, é assim também na parte espiritual e na parte do programa divino. se hace una actividad, Quando realiza uma atividade, un trabajo que se hace detrás aí tem um trabalho que é feito y por trás. quizás el pueblo no ve ese trabajo. E quem sabe o povo não vê esse trabalho. Miren una cosa, Mas vejam uma coisa, la mayoría de las veces na maioria das vezes, el que está como protagonista, o que está como protagonista el evento, para ese sí sabe, dar o evento, esse sim sabe y las a pruebas luta e as provas que pasó el equipo que a equipe passou esa actividad. para conseguir realizar essa atividade. Si es un cantante, pues el cantante Se está for um detrás cantor, o cantor está por trás en esa noche mirando e todo nessa noite está por trás, olhando tudo para que tudo saia bem. y luego al otro día pues da él. E depois, no outro dia, aí já realizar o concerto. La mayoría de las veces Ou seja, que na maioria das vezes, ou todas as vezes, esse sim sabe el esfuerzo que hacen o esforço que fizeram para realizar a atividade. Supostamente no programa divino e no campo espiritual, sabemos que é Deus que nos ajuda personas para e unge as pessoas para que porque la gloria saia bem, porque a glória e a honra é de Deus. y no pueden decir E não podem dizer, el otro día no outro dia não podem dizer, todos con sueño, todos com sono, vieron lo olha, que pasamos anoche se soubessem o que passamos à noite, y o pasa algo, ou acontece algo, que otro que sempre tem um ou outro que são meio queixoso, que começa a reclamar, e quando alguém fala algo diz, se soubesse o que passei à noite, tudo que lutamos. Mas estou contente, porque esse aí está reclamando um pouquinho, mas não importa, ele está desfrutando. E a gente fica caladinho, porque cedo ou tarde a pessoa vai perceber que valeu a pena. E o importante não é a opinião das pessoas, mas sim o que Deus vê, que de todo o coração, não somente neste lugar,
mas em todos os lugares, às vezes, Sara e Juliana têm ido nos lugares, Luiz Jorge também, uma noite antes, ou um dia antes, tem ido nos lugares. Eu não tenho podido ir, mas eles foram e viram. Mas eu sei como é, porque eu também estive nesses lugares, ou seja, que eu também vivi isso. Para mim, ninguém tem que falar nada, porque eu vivi na minha própria carne e sei as lutas que tem para realizar uma atividade. Porém, não tem vitória sem luta. E quando fazemos, não porque estão nos obrigando, mas quando fazemos, fazemos com todo o coração. E o importante é que Ele nos vê. Talvez agora alguns estão descansando, o que está bem, mas a nós nos corresponde trabalhar. E estar preparando tudo para que amanhã e no domingo seja um êxito. Veja, hoje, desde que eu saí da atividade lá, o que eu pude fazer foi tirar o paletó, tirei a gravata e dobrei a manga da camisa e estou estudando para a próxima atividade. E tudo é um esforço, um trabalho que tem que fazer para tudo, mas se faz com amor, com dedicação, porque amamos o programa divino e amamos o povo. Deus coloca esse sentir em nosso coração e fazemos com todo o coração. Portanto, por trás de um êxito e uma atividade de êxito, tem pessoas como vocês que tornam isso possível, que realizam, e são as mãos e os pés e os olhos e a boca de Deus para que se realize e seja feita a obra, a atividade desse próximo dia. Ainda que ninguém os mencione, e se menciona alguma vez, é somente assim por cima, mas não se preocupa. Tem alguém que está anotando, e os nossos galardões e todo o reconhecimento é lá. Aqui supostamente também recebemos o que possamos receber, mas o que eu quero dizer a vocês é que muitas vezes eu digo porque eu vivi nas viagens. Quando gravávamos e passava lutas, e lá muitos saíam estufando o peito e que nem sequer tinha colocado um cabo. O que fazia era colocar uma colherada de arroz na boca. Não plugava nenhum cabo. E a gente tem que estar pendente e ficar atento e cuidar da parte da iluminação e tudo. E quando algo sai de nossas mãos, o povo tem que entender que se tem algo que sai de nossas mãos, deve ter em compreensão com os técnicos e com os que trabalham para que se faça possível uma atividade. E mesmo se faltar alguma coisa em alguma área, mas bem, em vez de criticar, ajudar para que se faça possível e conseguir e solucionar. Ou seja, não podemos dar problemas e não resolver problemas. Ou seja, não devemos dar problemas, mas resolver problemas. Eu não sei se era meu pai que dizia. Quando alguém falava problema, ele dizia solution. Solution. Ou seja, solução. Ah, se tem um problema, aqui está a solução. Então, contorna a situação. Assim que eu os abençoo nessa hora e peço a Deus as bênçãos sobre todos vocês técnicos, trabalhadores e trabalhadoras que se esforçam dia após dia para conseguir uma atividade como a que vamos ter amanhã. Vejam a de hoje. Uma linda atividade que teve, mas o esforço que fizeram, certamente tem muitos aqui que estiveram lá,
trabalhando para que aquela atividade fosse possível. E foi realizada a atividade. Como disse há pouco, que as pessoas, algumas diziam, bem, a atividade foi realizada, mesmo que com lutas. A luta foi a palavra que usou, mesmo que com lutas. Foi em Israel que ele pregou isso. Com situações ou com problema, irmão, ele disse, sim, o problema é que nós tivemos, é porque nós tivemos você aqui. Porque, bom, sempre tem os que reclamam, os queixosos, mas tem que compreender que tudo que os irmãos e irmãs fazem é de coração, para que os irmãos, quando vierem amanhã, possam receber o áudio sem dificuldade, o telão e a iluminação para ler, a iluminação para poder ler, porque assim como ele disse que tivesse bons telões e um bom som, e por trás disto tem um trabalho que é nos bastidores que tem que ser realizado para que tudo se faça, se torne possível. E muitas poucas vezes temos a oportunidade de sair assim, algum momento, para falar a um grupo de técnicos ou irmãos e irmãs que estão limpando, acomodando tudo para que no outro dia, mas agora que tivemos a oportunidade, saímos para verificar algo por ali. E ao vê-los, senti em meu coração de lhes agradecer em nome do meu Pai Celestial e também dizer ao povo que amanhã estarão aqui recebendo a palavra, a mensagem, o ensinamento, e não somente nessa próxima atividade, mas também em todas as atividades, que o povo de Deus saiba que tem um grupo de irmãos em todos os países que se dedicam de todo o coração para que se faça possível as atividades. Orem por eles e que Deus lhes supra tudo o que necessitam, primeiramente espiritualmente e fisicamente também, materialmente. Que os técnicos tenham abundância para que façam o trabalho que lhes corresponde e que a atividade seja um êxito como tem sido e sempre será. Porque tudo o que façamos nesse tempo vai prosperar. E tudo nos sairá bem. Tudo sairá bem para nós. Mas é que, irmão, à noite passamos uma situação. Não se preocupe. Tudo sairá bem. Aqui Mário me dizia que a luz nunca se foi. Pum, aí a luz se foi. Nunca chovia como choveu. Agora choveu. E nunca ventou tanto, e essa ventania que levou tudo. Polissombra. Mas isso desanimou ele? Desanimou nada. Ele recebeu mais força ainda. Ele disse que quando inundou, porque choveu, ele disse que é melhor, porque assim quando varrer, o pó vai embora. Então aí está o ar fresco. Não tem nem pó, poeira aqui, porque as máquinas sempre, com tudo que está fazendo, gera pó. Mas aí a chuva deu uma boa lavada, dos pés à cabeça, o local ficou lavado. Ou seja, que a gente contorna tudo contribui para o bem. Estamos chegando ao tempo em que estamos nos aproximando à perfeição. E em tudo vamos nos aperfeiçoando, em tudo. Até mesmo no nosso caminhar, nós vamos nos aperfeiçoando. Dia após dia, nós nos aperfeiçoamos, deixando as coisas que não convêm e caminhando para a estatura do varão perfeito. Hoje estivemos falando algumas coisinhas aqui, depois da atividade, onde vimos que a parte da correção sempre vem por meio da palavra. E a palavra, quando é inspirada,
produz na pessoa, começando desde o profeta até o povo, produz um efeito no qual o escolhido de Deus agarra essa correção, porque o que queremos é lhe agradar. Veja, eu fui corrigido nisso. E nem por isso eu guardei. Eu disse, em algum momento eu vou falar. E veja, hoje saiu. E Mário me fez lembrar, me recordou o que tínhamos lido em um estudo bíblico, quando o irmão Branham mentiu em uma ocasião. Já que entramos nisto, que então fique hoje, que hoje já fique isso unido com o que foi falado, e já tem o quadro aí alinhado, porque se a gente não falar, então Deus não dá mais. Deus não dá mais disto. E assim que vamos falar de uma vez. Vejam na mensagem uma total liberação, aí onde o irmão Branham, ele narra esse acontecido que aconteceu com ele. Página 16 da mensagem, uma total liberação. Se um membro cometer um erro, não o rejeite, ajuda-o, levanta-o, se reúna com ele, tenha uma entrevista um com o outro. Isso é o que a Escritura diz. Quando cometemos um erro, vamos diante de Deus. Antes de ir diante de Deus, temos que ir diante da pessoa que ferimos. Do lado direito desenhou uma estrela de Davi. Eu tive que fazer isso, o irmão Branham disse. Eu tive que fazer isso. Eu sei que fiz mal. Eu menti. Eu fiz a minha esposa mentir. Ali ele escreveu, eu menti e fiz com que minha esposa mentisse. Eu acredito que eu mencionei aqui na igreja. Foi uns quantos dias, não faz muito tempo, faz como 6 meses atrás, faz como 6 semanas atrás. Os advogados me fez estar tão afligido sobre essa investigação que eu quase não conseguia saber onde eu estava. Um problema que tirava o sono dele. Eu terminei de ir à minha casa, do escritório, foi à minha casa para jantar, e o número do telefone particular tocou. E tinha o número, e tocou o número do telefone particular. E Meda foi atender o telefone e ela o pegou e disse, porque antes tinha esse telefone, eu imagino que tapava toda assim a parte da orelha desses grandão. Se não era o outro que tinha, com certeza nesse tempo era esse aqui assim. E ela agarrou o telefone e disse, são os advogados novamente, viu? Um momentinho. São os advogados novamente. Esperando para ver o que ele ia dizer. Me dá o telefone, algo. Eu disse, eu não podia aguentar outra tarde. Minha cabeça estava como se fosse sair. Eu estou perdendo a minha mente, só me puxando para esse lado e para aquele lado e para esse lado. Eu disse, eu não posso suportar. E me levantei e eu disse, fala para eles que eu não estou aqui. Às vezes, fala que eu não estou. E corri atrás da casa. Você foi. E quando eu voltei, quando ele voltou, Deus sabe mais ou menos. Aí, colocou o telefone, ouviu, aí ele voltou e ele disse, quando eu voltei, Meda é muito consciente dessas coisas. Ela me encontrou na porta, quase chorando, ela disse, saiu como, aonde você se escondeu? De onde você veio? Ele veio, voltou e ela estava quase chorando. Billy,
isso foi a coisa certa a ser feito? Você sabe como eu sou. Eu disse, certamente eu não estava aqui. Eu não estava aqui quando você respondeu, quando ia me dar o telefone. Eu sabia que Deus tinha me condenado por isso. E eu disse, exatamente eu não estava aqui. Ela disse, você estava aqui quando ele ligou. Nessa tarde eu fui orar por um bebê enfermo, exatamente aí. Ia orar por um bebê, ou seja, a situação ficou até aí, com a esposa e ele. Ele disse, ficou com que eu não estava aqui? E, então já passei essa ficha, passei. E antes de eu sair da casa, o telefone tocou novamente. E o pequeno José correu lá e pegou o telefone e disse, papai, você quer que eu diga que você não está aqui? Imagina. Você viu como o pecado corrompe? Que tipo de família viria a ser essa família? João 1, no capítulo 5 e o versículo 21 diz, se o nosso coração não nos repreender, então temos confiança em Deus. Sabemos que enquanto temos pecado que não foi confessado, Ele nunca nos ouvirá. Isso é forte, mas a igreja necessita essas coisas. Aí desenhou uma estrela de Davi. Na frente ele tinha escrito, quando o irmão Branham fez a sua esposa mentir. Se tem pecado, se ter pecado, a oração não é recebida. Deus não recebe uma oração se tiver pecado na vida da pessoa. Agora continua dizendo, e eu comecei a orar por aquele bebê, e quando comecei a pôr as minhas mãos sobre ele, o Senhor me repreendeu e disse, tu falaste uma mentira, tu não estás em condição para orar por esse menino, por essa criança. Eu virei para o homem e disse, Senhor, somente espera aqui. Certamente o pai da criança estava aí. E ele virou e se afastou da criança. E espera um momento, ele disse para o Senhor. Senhor, você espera que eu tenho que acertar algo. Eu tenho que consertar algo. Eu chamei o advogado e fui lá embaixo no escritório dele. O chamei para que entrasse e eu disse, olha, Senhor, eu falei uma mentira. Aí do lado direito ele escreveu, mentiu. Eu fiz com que a minha esposa mentisse. Ela disse que eu não estava ali. E eu escondi atrás da casa. E eu confessei e contei para ele o que tinha feito. O advogado caminhou até mim, colocou as suas mãos sobre meus ombros e ele disse, irmão Branham, eu sempre confiei em você. Mas agora eu tenho mais confiança do que nunca. Um homem, ele disse, um homem que está disposto a consertar os seus erros. Porque por ele ter feito isso, ele não deixou de ser o precursor e não deixou dele ser o quarto Elias. Deus não tirou o espírito ministerial de Elias nele, porque um profeta é um profeta até que o seu ministério termine. E Deus não poderá trazer outro até que ele cumpra esse trabalho nele e não pode vir dizer, não, esse não me serve, eu vou colocar o outro. Não, ele não fez isso. Isso também não tornou ele menos homem. Ele falou e compartilhou com o povo porque ele testificou e ficou em uma mensagem em várias. Tem outra que ele fala também, estejam certos de Deus. Nessa mensagem ele relata também. E isso não tornou ele um menos homem ou menos profeta, mas bem isso ajudou o povo. E essa palavra e esse testemunho nos ajuda dia após dia e voltamos a ler.
e produz mais efeito nas pessoas. E se da primeira vez não captam, na segunda captam, ou na terceira ou na quarta, mas chega um momento que captam completamente e param de fazer. Porque uma coisa que teve ali nos dias de Ananias e Safira foi a mentira. Mas veja, sempre tem um tempo para corrigir, sempre tem um tempo para que a pessoa se arrependa e conserte. Pedro fez com a esposa de Ananias. Lá foi-lhe dada a oportunidade. Porque aquele reboliço quem tinha feito foi Ananias. E ela, quando ele disse: então vocês venderam o terreno, a fazenda, portanto, ele estava dando a oportunidade a ela ali. Ela poderia ter falado: não foi assim, foi vendido por tanto e nós retivemos tanto. Vejam, sempre tem um tempo para consertar, para se arrepender. Sempre tem uma anistia. Ele caminhou até mim, colocou as suas mãos sobre meus ombros e disse: irmão Branham, eu sempre tive confiança em você, mas agora eu tenho mais que nunca. Ele disse: um homem que está disposto a consertar seus erros. E eu lhe disse: eu comecei a orar por um bebê e o Senhor não reticência. O Senhor somente condenou no meu coração porque eu sabia que eu tinha feito mal. Aí depois ele orou por aquela criança. Vamos ver aqui se encontraremos. Vamos ir um pouquinho mais aqui. Depois, no próximo dia, a minha esposa disse: você vai para onde? Eu disse: eu vou para a minha caverna. E eu fui para a minha caverna lá em cima, em Charleston, onde eu tenho estado indo por anos, e eu entrei ali e orei o dia todo. Oh, Deus, nunca permita eu fazer uma coisa como essa novamente. Me perdoa, Senhor, porquanto eu comecei a colocar minhas mãos sobre as pessoas doentes para orar, e em seguida eu fui condenado. E como às 3 da tarde eu saí, e ali tem uma pedra grande colocada lá, e eu subi sobre essa rocha e estava olhando para cima, para o leste, com minhas mãos para cima, louvando o Senhor. E ali estava em silêncio, e eu disse: Senhor, se tu somente reticesse. Uma vez tu passaste ao lado de Moisés, e ele disse que foi quando tu o puseste na fenda da rocha, e passou e parecia como a costa de um homem. E eu disse: tu podes fazer novamente, Senhor? Aí ele escreveu, desenhou uma estrelinha de Davi e escreveu: olhando para o leste. Agora aqui estamos entrando em algo importante também. E uma vez tu passaste do lado de Moisés, ele disse que era quando tu colocaste em uma fenda da rocha e tu passaste e parecia a costa como de um homem. E eu disse: Senhor, tu podes fazer novamente? Deixa eu saber que eu estou perdoado. Me permita saber que estou perdoado. E eu disse: se me ajudares e vieres à minha mente, eu disse: Senhor, eu não sou muito forte mentalmente, porque eu não tenho estudo. E eu disse, eu estou tentando te servir. Tu conheces o meu coração. E eu não teria feito isso, eu não devia ter feito isso. A minha cabeça estava sentindo, eu sentia a minha cabeça como que fosse cair, eu estava tão nervoso. E eu fiz em um momento que eu estava aí pressionado e Satanás me agarrou, me surpreendeu. Então vejam, aí é onde entra essa parte de incredulidade. E eu disse: se tu me perdoares, me permita ver novamente, Senhor.
E Deus, sendo meu juiz, somente lá do meu lado, um pequeno lugar nos arbustos, começou a girar como vento, e isso veio reto ao redor da caverna onde eu estava e desceu para baixo no bosque. Oh, irmãos, uma paz que ultrapassa todo entendimento girou sobre mim, e eu chorei, eu lamentei, eu gritei, e eu sei que os meus pecados foram perdoados. Veio. Eu estava desligado de Deus. Eu não podia ter a libertação para aquele bebê. Então, ali ele sentiu que foi perdoado. Quando sentiu a presença de Deus, quando viu Deus operar. Agora, se nesse tempo final você... E é o tempo da preparação, e você está vendo atrás do véu e está sentindo a sua presença, Deus é fiel para perdoá-lo. Aí você está seguro quando você olha atrás do véu. Oh, Deus, tu me perdoaste, mas, Senhor, me ajuda, porque não é fácil. Necessito continuar te vendo para saber e conhecer que me perdoaste. E no próximo dia tinha um homem de Chicago, que é um grande homem, um católico recentemente convertido. As veias no coração estavam inchadas como um tubo dentro, inflamado, e eles tinham tentado operar ele por muito tempo. E ele não permitia. Por fim, ele conseguiu uma entrevista, e essas entrevistas nós ficaremos com ela até que vimos que estava mal. E o homem não tinha terminado bem até que o Espírito Santo regressou embaixo através da sua vida e chamou algo que ele tinha feito quando ele era quando ele estava na igreja católica, e ele disse: isso é a verdade, isso é a pura verdade. Ele disse: você quer me dizer que isso estava contra mim? Ou seja, certamente ele dizia: isso que aconteceu, esse foi o motivo o porquê eu estou assim, com as válvulas do coração assim, desse jeito. Isso não era para tanto, vamos dizer. E eu disse: essa é a única sombra que eu posso ver em sua vida. Regressei e disse ao doutor, e disse: bem, preparem todas as coisas agora, vamos fazer a operação. O doutor disse: vamos examinar esse velho coração novamente. E quando ele examinou, ele disse: tu não necessita de uma operação. Vê? Se o nosso coração não nos condena, nós teremos uma liberação completa. Queremos uma completa liberação. Não queremos ser igreja pela metade. Queremos ser uma igreja verdadeira ou então nenhuma igreja. Queremos ser verdadeiros cristãos ou nenhum cristão. Queremos total libertação dos nossos hábitos, dos nossos pecados, dos nossos pensamentos de malícia, de nossas más ações, da nossa negligência. Tudo o que tenhamos feito, queremos uma total liberação, para que quando pessoas vierem a essa igreja para que orem por elas, haverá só um pequeno grupinho, talvez não mais de 100 ou 200 sentados aqui, mas estarão completamente nas mãos de Deus. Uma pequena igreja que ele desejava ter, que quando toda essa multidão vier, não tenha nem o mínimo de incredulidade e de pecado. E quando oramos, então quando oramos, Deus ouvirá desde os céus. Deus quer alguém que ele possa segurar em suas mãos, alguém que ele possa dizer: confio nele. Vem. Alguém que ele possa dizer: confio nele. Isso se cumprirá plenamente nos escolhidos deste tempo final. Ele confiará plenamente em você e em mim. Assim como o servo fiel e prudente levará esse tesouro, irmão, ele disse, o qual já recebeu. Foi como? Já recebeu esse tesouro. E os escolhidos de Deus, ele disse em seguida ali, que receberão as bênçãos deste tesouro que recebeu. E já as está recebendo. Portanto, automaticamente, que povo é no qual ele vai confiar? Em você, não existe mais nenhum.
Não tem mais eras. Essa é a última. É o último povo e é o último mensageiro. Agora veja, já para deixá-los para que continuem trabalhando. Rapidinho aqui nesse outro, estejam certos de Deus, que ele falou ali, para lermos também, essa aqui é curtinho. Eu estou tomando muito tempo aqui, mas tudo isso é de bênção não somente para vocês, mas também é ensinamento para todo o povo. Bem rapidinho aqui, vamos ver por aqui, estou chegando. Onde ele disse, na página 6 da mensagem Estejam Certos de Deus, ele disse, você saberá que quando confessamos nossos pecados e satisfeito e todos os requisitos que Deus demanda, nós cremos em Deus. Tem certas coisas que têm que ser feitas e tem que ser feito conforme sua vontade. Talvez temos confessado nossos pecados, talvez temos corrigido tudo que estivemos falhando, corrigindo tudo aquilo que sabemos, cada requisito que Deus requer, temos tratado de cumprir todos, mas mesmo assim, Deus permanece em silêncio. Ele simplesmente não nos responde. Estou certo que nesta manhã estou pregando a pessoas que chegaram a estar nesta situação. Eu mesmo me encontrei nessa situação várias vezes, que examinei minha vida e vi cada pedra e percebi que fiz algo incorreto. Eu fui e confessei e falei, Senhor, eu corrigirei. E fui e corrigi. Depois volto e oro. Volto e oro, Senhor, Tu és Deus, me responda. Estou certo que preenchi os requisitos que Tu pede que faça. Fiz tudo o que Tu queres, mas parece que Ele não se move. Parece que é como se Ele fica em silêncio. Então é quando você está seguro que Ele é Deus. Aí Ele escreveu silêncio e uma estrela de Davi. Não se desanime. A única coisa é que no seu coração você deve de estar certo de Deus. Esse é o meu tema, esteja certo. Antes de fazer qualquer coisa, é quando você fez tudo o que Ele disse. Então aí é quando você estará seguro de que Ele é Deus. Então é quando a fé trabalha. Aí mesmo a fé permanece firme, não se mova, porque conhece que Ele é. E aí continua falando, vejam, quando fala que reconheceu o que fez e corrigiu e segue em frente. E assim todos nós devemos ser. Um irmão, agora sim. Uma e já. Um irmão escreveu um e-mail para mim agorinha, depois que ouviu a palestra, a conversa, o que falamos. E me enviou um e-mail, porque eu vou respondendo. Enquanto eu estou estudando aí, enche e eu trato de responder o mais rápido que posso, porque muitas vezes tem pedido de oração, ou algo que é crítico e os irmãos, porque se você faz um pedido para algo, seja o que for, desejam que sejam respondidos rápido, mas como dizemos, damos graças a Deus pela tecnologia, que ainda que demoramos alguns minutos, ou algumas horas, ou um dia, é pouco tempo, considerado no tempo do Membran, enviava uma carta até enviar de volta respondida, e nós podemos responder no máximo até outro dia, e damos graças a Deus por isso, e que os irmãos sejam compassivos e compreensivos, e que se eu não responder um pedido, no momento, recorde que não é somente o seu pedido. E eu posso falar porque as pessoas já
bom saber, e Deus sabe quem são. Mas alguns até me falaram, alguns, por que o meu e-mail não chega a você ou não quer me responder? E eu escrevo com muito amor e olha, desculpa, é que eu tive que responder outro primeiro e talvez esse não era tão urgente porque era algo e eu me dediquei a responder outro, mas no telefone às vezes eu escrevo mais rápido do que quando é no teclado. Eu faço assim com o dedo, mas aqui no celular é mais prático. E eu escrevo mais rapidinho. E quando vejo que são uma questão mais delicada, eu respondo mais rápido e vou deixando a outra para depois, mas não é que não respondo, eu respondo. Mas alguns às vezes são desesperados, mas eu os compreendo, mas me compreenda também. Mas eu posso. E até agora, vejam, já são quase 14 mil pedidos, sem contar a do WhatsApp, do Telegram e tudo. Um tempo, para ser mais preciso, mais exato, vou te dizer o número exato. Vejam, 13 mil, essa última, 13.914, com essa última aqui, e é do pastor Jairo Graff, pedindo cura. E aí ele me explica a sua cura. Que Deus te cure, Jairo Graff. Vê? Eu vou enumerando quando são e-mails para ter aí uma quantia. E quando eu procuro pelo nome, eu coloco o númerozinho e aí aparece. Fica mais fácil para mim no e-mail do que pelo WhatsApp. Assim que, por favor, se for um pedido, manda por e-mail. Ou por alguém que tenha um e-mail, porque é mais fácil aí manter o controle com seu nome aí, porque às vezes escreve de um número que o que saiu é um montão de número, e eu sei o código que é tal país, Colômbia é 57, mas não sei quem é. Às vezes não me escreve nem o nome. É melhor que me envie o pedido por e-mail, porque é melhor. E aí eu tenho todos, e aí eu controlo. Bem, já está indo pelas 13.914 petições. Isso no e-mail, já está indo para 14 mil petições no e-mail, sem contar o WhatsApp, o Telegram, textos e alguma ligação que algum pastor me faz. Tem uma pessoa que deseja chamar por telefone, e se a gente se pôr a responder uma ligação, são 5 ou 10 minutos, e em 5 ou 10 minutos, esse pedido que está me fazendo, eu posso responder e ler em menos de um minuto, e oro a Deus e peço a Deus a direção divina, e escreva a cura ou o que a pessoa deseja, um conselho, e em 10 minutos eu posso responder mais de 10. Vê? Que por isso, que compreenda que eu não costumo responder por ligação, porque às vezes a pessoa diz, estou te ligando para te fazer um pedido, e eu escrevo e digo, por favor me escreva, porque enquanto você me liga por um pedido, eu posso estar fazendo outras coisas. E então todos fazemos uma obra juntos e nos compreendemos e buscamos o melhor para o povo. Não é que não respondo, se tenho que responder, respondo. Mas nessa parte, se podem me enviar um e-mail, é melhor. Bem, aqui esse irmão escreveu para mim. Eu não sei se digo o nome, mas ele não escreveu. Deixa eu ver de qual lugar foi. Bom, se eu falar isso, vai saber de onde é. Mas talvez ele não tem problema de eu falar. Mas ele me disse, irmão José, hoje estiveste falando uma coisinha da experiência enquanto falar e ler com a boca cheia. Você ler a palavra Bíblia com a boca cheia.
Quero aproveitar isso que nos disseste de correção e de bênção para te contar uma experiência. Essa experiência que eu tive. Eu contei para o irmão. O pastor disse, ele pediu, bom, eu peço permissão. Uma vez eu estava escutando um áudio no meu trabalho e tu leste da Bíblia no telefone e me veio um pensamento que não era meu. O diabo me disse, como ler um escrito do irmão William se não está na Bíblia, está no celular? Algo como que estava questionando que eu estava lendo do celular. E eu fiquei pensando nisto. E eu falei porque raciocinei, irmão, e nesse mesmo instante paraste de ler e olhaste para a câmera e disseste que tinha tirado uma foto da Bíblia e por isso estava lendo no celular. E falaste também que sentiste que alguém tinha tido um pensamento sobre isso aí entre os trabalhadores, ou alguém que ia escutar o áudio. E em seguida eu lembrei que tinha um áudio de uma palestra em Porto Rico com os trabalhadores. E eu senti isso. Alguém está pensando mal agora. E era ele. Tive que parar o vídeo para pedir perdão ao Senhor. Isso para mim foi impactante em minha vida. E quando fala de ter conversa com o diabo, eu me lembro disto. Então aproveito e te conto essa experiência que eu tive. Deus te abençoe e sempre te guia. E aí eu não posso ler porque já mais aqui não posso ler. Mas viram como é sincero? E nem por isso ele vai ficar lá num canto, nem por isso ele vai ser um menos escolhido. Mas bem, agora eu confio mais nesse homem. E não o conheço. Eu gostaria de conhecê-lo. Porque tem sinceridade e tem honestidade. Quando somos sinceros e honestos uns com os outros, aí não tem como inimigo se meter. Nós protegemos as costas, cuidamos das costas uns dos outros. E se tivermos que falar algo mal de alguém, já sabemos e fomos ensinados a quem falamos, Senhor, ajuda meu irmão. Livra ele do que está passando. Eu não desejo que passe por isso. Cuida e proteja. Ou eu passei por isso, deixa eu falar para ele tomar cuidado por aqui, por lá. Olha, isso não te convém. Eu passei por isso e não foi bom para mim. Assim que faça isso, irá sair dessa situação porque eu passei por isso e o ajuda. E depois se tornam companheiros, amigos. Aí se tornam os melhores amigos. Assim que sigamos adiante, que Deus siga nos dando todos os conselhos que tem que dar, porque quando é para correção e para o que vamos receber, vale a pena. Vale a pena a obediência, vale a pena a correção, porque para isso é que Deus está nos ensinando. Estamos na escola, no ensinamento, para sermos graduados no programa divino, com altas honras, altas honrarias, e a toga e a bata que vão colocar em nós será o corpo novo. Eu digo a vocês que eu já os vejo com essa toga, já os vejo vestido com esse corpo novo, e todos que estão vendo, escutando e lendo, sejam abençoados aqueles que estão sendo ensinados e estão em obediência, recebendo esse ensinamento sob capa, onde, estando vivo, você receberá essa toga, essa bata, esse corpo novo. E todos estaremos indo à ceia das bodas do Cordeiro com esse novo transporte, o qual já teremos estreado, parte dele teremos estreado nesse corpo. E eu creio e sei que vocês também, quando começarmos a ver esses frutos sendo manifestados em nossa vida, então nos dará mais ânimo para continuar. Por isso, não queremos uma manifestação das 5. São muitas, mas nessa reúne tudo. Não queremos nenhuma, nem duas, nem 3, nem 4. Queremos as 5, Senhor. Que Tu manifeste as 5, que isso cobre tudo, todo o plano e programa divino. Toda a criação, todo o universo, tudo gira nessas 5. Aí está tudo. Que essas 5 manifestações se manifestem nos escolhidos de Deus sem limitações. E tudo é pela palavra falada. Todas essas manifestações é pela palavra falada. Tudo o que você deseja em sua vida, fale, conforme a vontade do Senhor.
peça, fala. E ao a palavra ser falada, isso é criador, seja o que for. Tudo o que faças para a obra de Deus, para o engrandecimento do reino, a favor da sua família, tudo Deus fará. Somente fala e se cumpre plenamente. Por que clamas? Fala. Por que clamas a mim? E eu enviei vocês. Falem a palavra. E eu farei. E Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para realizar tudo o que você, como filho de Deus, fale. Bem, filhos e filhas de Deus, trabalhadores e trabalhadoras, desculpa que eu tomei esse tempinho de vocês. Aqui são as 10. Qualquer um poderia dizer, agora que vamos começar. Mas pelo que vejo, já estão bem adiantados. Descansem, deitem cedo para amanhã estar cedinho. Às 8 da manhã começaremos, se Deus quiser. E se estiverem antes, começaremos antes. Não temos um horário fixo. Se tiver que começar um pouquinho depois, um pouquinho antes, não tem nenhum problema. O importante é estar e chegar. Vamos colocar 1 hora para estar pontual aí. E sempre desta hora estar um pouquinho antes da hora de começar para meditar e orar a Deus. E assim estar preparado para receber tudo o que Deus tenha para amanhã. Mário me convidou para amanhã, assim que estarei aqui. Eu estarei aqui com vocês, se Deus quiser. Agora aconteceu algo. Isso é entre nós. Ah, bem. Tudo bem, tudo bem. Mas amanhã estarei com vocês aqui e acompanhando o irmão Miguel, que amanhã o irmão Miguel, ele sempre tem essas reuniões. E aproveito, e se eu não enviar um áudio, eu estou ao vivo, estarei ao vivo, então colocará alguma mensagem que já foi falado de ensinamento, porque sempre tem palavra. Meu desejo sempre é estar e compartilhar com vocês esses momentos que nunca mais vai repetir. São momentos únicos, e mesmo que repita quando eu voltar, mas tem que aproveitar o momento. Tem que aproveitar o momentum. E quando a gente aproveita o momentum, aí recebe todas as bênçãos. E isso é em tudo. Bem, que Deus os guarde e os abençoe. E os unja no trabalho que estão realizando. Desde os que estão ensaiando os cânticos, o que toca o piano, o que canta, e o que dirige os cânticos que estavam ensaiando, os técnicos dos vídeo e áudio, os da iluminação, os que arrumam as cadeiras, os que varrem o piso do salão, as que preparam e limpam os banheiros, e as que preparam a comida para amanhã, as que organizam as pessoas quando entram, que o próprio povo faça, e assim a unção do Eterno caia sobre todos, e o seu trabalho seja de grande bênção para os que virão, e sintam esse amor com o qual vocês prepararam isso, porque fazem de coração, sem ser obrigados, mas porque amam o programa divino desse tempo, que é o maior tempo. Quando os que estão na sexta dimensão, eles tentam descer. E se descerem, imagina, ele toma o trabalho de nós, tira o trabalho de nós, mas ele não permite isso, porque cada era teve os seus escolhidos, os seus eleitos, para realizar esse trabalho. Portanto, ninguém lhe tirará esse trabalho, somente o descuido da pessoa. E não é que venha um de lá da sexta dimensão e lhe tome seu trabalho, será um daqui mesmo. Portanto, temos que tomar cuidado com a nossa coroa, que ninguém nos atome. Que Deus os abençoe e os guarde a todos vocês e a todos desta área que mencionei. Não é somente para aqui,
mas para todos os lugares no planeta Terra, onde a terceira etapa estiver viajando, onde as cordas da capa seja estendida e cubra atividades a nível mundial, é para eles também a bênção e que a unção caia sobre eles, não importa o país e o lugar. Que Deus os abençoe e os guarde e até amanhã, se Deus quiser. Onde estiveres o corpo morto, aí se ajuntarão as águias. Deus os abençoe, águias de Deus, primogênitos de Deus. E batam essas asas e voem alto, saiam do conforto. Batam essas asas e subam, elevem, já estamos por alcançar nossa meta. Que Deus os guarde, os abençoe e os amo de coração. Até amanhã, se Deus quiser. Deus os abençoe. E o tema, eu não sei se mencionei. Foi falado de muitas coisas. Sempre quando ficamos assim, então começamos a procurar o tema que reúna tudo, vamos dizer, porque foi falado de toda a correção que Deus, por meio do reverendo William Branham, nos mostrou, começando por mim, desde hoje que falei algo, que ele me corrigiu e compartilhei com o povo, e por isso eu não vou ser menos, pelo contrário, vejo que isso é de ajuda para o povo. O irmão Branham também, vejam, ele disse também, para a correção do povo. A palavra é a correção e é a que nos ajuda dia após dia para sermos melhores seres humanos e assim poder agradar a Deus todos os dias da nossa vida. E assim poder ser aqueles nos quais ele manifestaria essas 5 manifestações, porque são as manifestações do poder de Deus sendo mostrado no reverendo William Branham, que depois estaria na igreja em toda a sua plenitude. Seria a continuação de agorinha, seria a parte 2, porque agorinha falamos disto, das manifestações do poder de Deus, assim que vai junto com isso e podemos unir com esse tema, porque vai junto com o que falamos agorinha. A única coisa, o diferente é que esse temos vídeo, não sei se vai subir o vídeo. E eu não estou de gravata, mas estamos assim, de uma forma informal. E assim, não é que quero estar mais alto, mas é para que me vejam lá atrás. Porque o nosso sentir sempre foi entre o povo. E isso é o mais formoso, o mais bonito. Quando a gente esteve aí, e está aí também, mas talvez agora um pouquinho mais com outros trabalhos, vamos dizer, que vocês já sabem, mas que está aí com vocês. E você tem que também trabalhar com pai, com botina, eu trabalho também, não tem problema. Se tiver que dirigir e fazer piso, sapatas, teto, nós falamos, Senhor, o que tem que fazer? Ah, espera aí, e agora tem que pregar. Muito bem. Então, um paletó, uma gravata, e Senhor, me dê o que tem que falar e falaremos. Ou seja, que não temos limitações. É uma era sem limite. O limite você é que coloca. Deus não. Para isso são as 5 manifestações, para que não haja limite no povo. Aí resumiu tudo. Bom, se continuarmos, teríamos que ficar aqui para amanhã, se continuarmos. Em uma vigília que poderemos ter só em algum momento, mas teria que já vir preparado para continuar a noite toda falando e falando, e buscando aqui, buscando lá, e falar de todos esses tesouros que esse servo fiel e prudente recebeu, porque é o maior tesouro que mensageiro algum tenha recebido. É o tesouro do conhecimento do Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, o Deus Criador do céu e da terra, novamente falando nesse tempo final, o qual disse, haja luz, e apareceu a luz.
Ele disse que voltaríamos a ver, a esse que no princípio disse, haja luz, e hoje o estamos vendo, hoje o temos reconhecido, e ao estar vendo e ao tê-lo reconhecido, então temos tido a misericórdia dele e ele nos perdoou. Esse é o propiciatório. Me permita te ver, Senhor, no meio da fenda da rocha, como fizeste com Moisés. E ele sentiu a presença de Deus ali. Ó Deus, me perdoaste. Hoje vimos na fenda da rocha, mas não de costa, de frente, porque ele disse que ele se apresentaria ele mesmo. E isso é, assim diz o Senhor. Boa noite, que Deus os abençoe e os guarde a todos. Até logo, que Deus os abençoe.